E hoje vamos analisar a empresa CSN, também conhecida como Companhia Siderúrgica Nacional, com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nessa empresa ou não. E não importa o de horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou o Denis Alexandre e hoje vamos analisar a CSN. A CSN atua predominantemente em 5 setores, são eles a siderurgia, mineração, logística, cimento e energia, e ela tem como principal atividade a produção de aço bruto, além da extração de minério de ferro. E nessa análise vamos falar sobre a história da empresa, dados principais da Bolsa de Valores, as fontes de receita da CSN, histórico da receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa operacional, passando ainda pelo seu endividamento. Ainda temos no final aquele checklist com a minha opinião pessoal sobre a CSN. Lembrando que o foco do vídeo é exclusivamente os resultados da CSN e seus fechamentos anuais, ou seja, eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico nem em nenhum ruído de curto prazo. Com isso, eu vou me ater somente aos números e fundamentos da CSN e o que ela passou para a CVM. E se você quer ajudar esse canal a crescer mais, já se inscreve nele, porque isso não custa nada para você, mas é simples ato, acaba me ajudando bastante, me incentivando a trazer vídeos novos de análise toda semana. Lembrando que semanalmente temos vídeos de análise de empresas, como que vamos fazer aqui agora. E se você que é inscrito no canal quer que eu analise qualquer empresa da Bolsa de Valores, é só você deixar aqui embaixo nos comentários, que vai ser o maior prazer fazer essa análise e trazer aqui no canal para vocês inscritos. Vamos iniciar aqui pela história da CSN. Ela foi fundada por Getúlio Vargas em 1941 e a fundação dela aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que uma das suas funções, as funções da CSN, seria de atender demandas de aço para os países aliados durante a guerra. Em 1960 foi criada a Fundação CSN, que é um braço social da CSN que realiza ações voltadas para as comunidades onde a empresa se encontra. Em 1990 a CSN se tornou a maior produtora do segmento em um único local e nesse mesmo ano o governo decidiu fazer a privatização dela. Mas ela somente foi privatizada em 1993, onde o governo vendeu 91% de todas as ações que tinha da CSN. Em 97 ela passa a ter ações listadas no nível 2 da Bolsa de Nova York e nesse mesmo ano sua produção de aço atinge 100 milhões de toneladas já produzidas. Foi um marco extremamente importante para ela e depois ela foi fazendo várias inaugurações, várias aquisições. Em 2001 ela ganhou a certificação do ISO 14001 de gestão ambiental. Em 2004 ela adquiriu totalmente a empresa Galva Sud, Porto Real, no Rio de Janeiro. Em 2005 ela comprou 100% da ERSA, que é uma empresa de estanhos lá de Rondônia. No ano de 2009 ela começou a produzir cimento e já tem a CSN Cimentos. No ano de 2021 já tem a CSN Mineração, que fez até seu IPO recentemente sobre o código CEMIN3, e hoje a CSN é controlada pela Vicunha Aços SA com 51,24% das ações ordinárias, Rio IA com participações com 3,45% das ações ordinárias, tem 18,5% das ações na Bolsa de Nova York e 26,7% com outros acionistas. Agora vamos aos dados principais da Bolsa de Valores. Nome da empresa é Companhia Siderúrgica Nacional SA, CSN, código de negociação CSNA3, fundação 1941, setor de atuação materiais básicos, segmento siderurgia, segmento de listagem ao tradicional, ou seja, aqui temos o segmento de listagem do nível mais baixo, free float dela razoável de 45,31%, 80% de tag along, aí você já vê que é pelo segmento de listagem, ela já não tem 100% de tag along, e o valor de mercado atual dela é 19,9 bilhões. Agora vamos aprender o que a CSN faz e como ela ganha dinheiro. A CSN trabalha com mineração do minério de ferro, sendo os principais produtos extraídos o granulado, o sinterfeed, que tem que passar por um processo de sintetização, tem também o pellet feed, que tem que passar por um processo que se chama pelotização, e ainda nessa parte tem o estanho, que é minerado. Claro que cada um deles tem muito mais características, muito mais particularidades do que apenas isso que eu estou falando, mas isso é um breve resumo dessa parte de minério. A próxima fonte de receita da CSN é a siderurgia, e aqui nós temos produtos laminados quente, laminados a frio, produtos galvanizados, folhas metálicas para embalagens e aços longos, perfis metálicos, e ainda a CSN tem uma parte da sua receita vindo de rodovias, já que ela tem participação em 3 companhias ferroviárias.
isso fora a parte de cimento e energia. De acordo com o segundo trimestre de 2022, ela fechou com 72% da receita vindo de siderurgia, 24,7% vindo de mineração, 6,3% vindo de logística, 0,4% vindo de energia, 4,5% vindo de cimentos. E vamos agora ao histórico da receita líquida da CSN. Ela tem um histórico, na verdade, desde 1995, mas vamos trabalhar aqui desde 2010, senão o gráfico ia ficar muito pequeno e aqui a gente já tem tempo bastante para trabalhar. Aqui na receita líquida podemos ver o quanto de dinheiro que efetivamente a empresa conseguiu gerar ao desempenhar suas atividades depois que são deduzidos os impostos, devoluções e descontos concedidos. Então aqui podemos ver efetivamente que foi uma escadinha desde 2010 até o ano de 2021. E como ela é uma empresa de commodities e tivemos recentemente uma alta dos commodities nos últimos anos, a CSN aproveitou bem isso nesse quesito, principalmente da receita líquida, que nos leva ao próximo ponto, que nada mais é do que o lucro líquido. E aqui no lucro líquido vai nos dizer se a empresa deu realmente lucro ou prejuízo no período, ou seja, aqui é efetivamente o que sobra para a empresa depois que descontamos o lucro operacional, os impostos, depreciações e amortizações e somarmos ou diminuirmos do resultado financeiro. E aqui temos então uma visão diferente do que a gente viu anteriormente na receita líquida, porque podemos ver que nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016 a CSN simplesmente ficou no prejuízo. Então aqui o lucro líquido a gente já tem uma ideia melhor quanto à volatilidade dos lucros da empresa. E a CSN até então não é uma empresa que tem aqueles lucros consistentes por um período de tempo tão grande assim, mas que nos últimos 5 anos pelo menos ela não deu prejuízo. Detalhe, no acumulado dos últimos 12 meses, junto com o resultado do segundo trimestre de 2022, a CSN se encontra com lucro líquido de 4,1 bilhões até então. E agora partimos para o próximo ponto, que é o fluxo de caixa operacional, ou seja, a geração de caixa da empresa com base nas atividades do dia a dia da CSN. E aqui temos mais ou menos a mesma linha do lucro líquido no sentido de termos uma variação maior do caixa. Mas em todo caso, apesar de passar perto de fechar negativo nos anos de 2014, 2016 e 2017, a CSN não deixou de gerar um caixa positivo em todos os seus anos de resultados. E ainda tem o quesito do acumulado dos últimos 12 meses, considerando o resultado do segundo trimestre de 2022, ela está com um FCO, um fluxo de caixa operacional de 5,5 bilhões. Dito isso, vamos passar ao endividamento da CSN, que é o ponto importantíssimo. Entre os anos de 2012 e 2019, a CSN andou bem alavancada em relação à sua dívida líquida sobre EBITDA, que chegou a ficar em 9,6 no ano de 2012. E esse indicador, se você não sabe, a dívida líquida sobre EBITDA, mostra pra gente o quanto a empresa irá demorar para pagar suas dívidas de acordo com a sua geração de caixa atual. E quando esse indicador já está acima de 3, já é considerado bem alto. Mas em 2019 para 2020 ela conseguiu já abaixar essa relação de endividamento, que chegou a ficar em 4,8 no ano de 2019, aí no ano de 2020 ela já chegou a ficar em 2,6, então já foi abaixando, e já no ano de 2021 ela chegou a fechar com uma relação de 0,6, ou seja, num patamar muito mais tranquilo em relação ao que era antes. Ainda em 2021 ela fechou com um endividamento de 32 bilhões, sendo que mais de 50% dessas dívidas são em obrigações de curto prazo, ou seja, que podem ser quitadas entre 1 e 5 anos. E o restante das dívidas ficou mais no longo prazo. Uma coisa, antes da gente ir para o checklist final, já deixa aquele like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e aproveita e já se inscreve nele para você acompanhar essas análises semanais que eu sempre trago. Para o ponto então do nosso checklist final, o primeiro deles é a governança corporativa. Hoje a CSN se encontra no segmento de estágio tradicional, ou seja, é o nível mais baixo de governança corporativa da bolsa, e para mim isso é um fato bem negativo. Quando eu vou analisar uma empresa, eu levo bastante o segmento de listagem que ela está em consideração. Ela tem 80% de tag along, que acaba sendo um mecanismo de paridade entre os pequenos investidores com os majoritários. Isso acaba ficando um pouco defasado. E você pode ver que eu até ia falar 100% de tag along, mas ela tem só 80%. Outro quesito de governança que me deixa incomodado é que os administradores, historicamente, estão mais preocupados com a remuneração deles do que a empresa em si e a geração de valor para o sócio. A gente pode pegar como exemplo aqui os anos entre 2012 e 2017, onde mesmo a CSN dando prejuízo atrás de prejuízo, os administradores continuaram aumentando suas remunerações.
Para você ter uma ideia, no ano de 2017, que a CSN fechou com 111 milhões de lucro, 36% desse lucro foi destinado para os administradores somente a título de pagamento. Segundo ponto, lucratividade. A CSN não é uma empresa que tem aquela geração de caixa constante e nem com maior previsibilidade pela dependência dos commodities e do ciclo de mercado, e não é uma empresa com margens tão espremidas também, o que até que é bom. E ela vem segurando sua lucratividade no positivo de 2017 até esse momento. Ela fechou 2021 com a margem líquida de 10%, que não é tão ruim, e o ROI de 17%. Já esteve pior do que isso, mas também já esteve melhor. Terceiro ponto, geração de caixa. Ela gera caixa positivamente desde que existe na bolsa, isso é muito bom, mas não é aquela geração de caixa consistente e previsível como a gente consegue ver em outras empresas de setores perenes. Quarto ponto é endividamento. Hoje ela tem uma relação de alavancagem nas dívidas muito mais tranquila em relação ao que ela tinha antes, e seu endividamento total está muito melhor do que já foi anteriormente, mas eu ainda assim, pelo histórico que a CSN tem, eu iria ficar de olho nesse quesito de endividamento. Agora vamos sobre a minha opinião em relação à CSN. Ela é uma empresa que já existe há muitos anos no mercado de capitais, na bolsa, e que veio fazendo aquisições, veio inovando no meio tempo, desde a sua criação até hoje, mas para mim, os principais pontos que pesam em desfavor a ela são, primeiro, remuneração dos administradores. Eu já falei que ela é alta, os administradores estão mais preocupados com o deles. Segundo ponto, segmento de listagem tradicional também na parte de governança. Terceiro, geração de caixa e lucro. Eles não são constantes, não pela empresa, mas pelo setor em que ela se encontra. Eu prefiro empresas de setores mais perenes do que a CSN. Não é que ela seja uma empresa ruim, é só que eu prefiro outras empresas em minha carteira a não ser ela. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que eu postar uma análise nova. Um grande abraço e até o próximo vídeo.